Fala, gente, que é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir os capítulos 1 e 2 do livro de 1 João. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Primeira carta de João. 1 de João, capítulo 1. Prólogo. O verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O pecado, a confissão, o perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 de João, capítulo 2. Jesus, nosso advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O novo mandamento. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não se deve amar o mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Filhos de Deus. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 1 e 2 do livro de 1 João, que falam sobre viver na luz, confessar nossos pecados e permanecer firmes em Cristo, andando em amor e obediência. 1 João capítulo 1. João começa afirmando que Jesus é a vida manifestada, que foi vista, ouvida e tocada. Ele declara que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Andar na luz significa viver em comunhão com Deus e com os irmãos, reconhecendo nossas falhas e confessando nossos pecados. A promessa é clara: Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aqui aprendemos que a vida cristã não é fingir perfeição, mas viver em transparência diante de Deus, confiando no seu perdão e na sua graça restauradora. 1 João capítulo 2. João nos lembra que, se pecamos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O capítulo também enfatiza que conhecer a Deus está diretamente ligado à obediência e amor ao próximo. Quem diz que está na luz, mas odeia o irmão, ainda está nas trevas. João exorta a não amar o mundo e alerta contra os anticristos, chamando os crentes a permanecerem firmes na verdade que receberam desde o princípio. Aqui aprendemos que permanecer em Cristo se revela em obediência, amor e fidelidade à verdade. A fé genuína
transforma atitudes e escolhas. Refletindo sobre esses textos, 1 João 1 nos ensina que andar na luz envolve sinceridade com Deus, confissão e comunhão verdadeira. E 1 João 2 nos mostra que permanecer em Cristo significa obedecer à sua palavra, amar os irmãos e não se conformar com os valores do mundo. Que hoje o nosso coração escolha andar na luz, viver em comunhão e permanecer firme em Cristo. Que nossas atitudes revelem obediência, amor e fidelidade à verdade, sabendo que Jesus é nosso advogado e nossa esperança diária. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.